O Senhor confirmou a palavra no meu coração. Amém? Livro do Êxodo, capítulo 25, o verso de número 1 em diante, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Diz aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem que até voluntariamente com o seu coração tomareis a minha oferta. Esta é uma oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, azul, púrpura, escarlate, linho fino e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de texugo, madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix, pedras de engaste para colocar no éfode, no peitoral. E me façam um santuário, diga comigo, e me façam um santuário, para que eu habite entre eles. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos nessa oportunidade, no livro do Êxodo, no capítulo de número 25, ele nos traz um esclarecimento a respeito de uma ordenança de Deus para com Moisés. Nesse cenário, Moisés está recebendo ali de Deus os estatutos, as leis, os mandamentos. E Deus visita Moisés no capítulo 25, e a partir do capítulo 20, Moisés ele sobe, ele está se preparando para receber a visitação de Deus. Mas quando chega no capítulo 25, Deus exige algo de Moisés. Deus exige algo do povo. Deus fala para Moisés, para o povo trazer uma oferta. E essa oferta é uma oferta específica, pois essa oferta será atribuída à construção de um ambiente, de um local, de um cenário, mais especificamente de um tabernáculo, para que Deus viesse habitar no meio do seu povo. Pois o projeto e o propósito de Deus sempre foi esse: habitar entre o seu povo, fazer parte das suas decisões, andar com eles, estar perto, estar próximo, conectado, no mesmo ambiente, no mesmo cenário. O desejo de Deus sempre foi estar perto do homem. O desejo de Deus sempre foi estar presente nas decisões, nos passos, nos planos, nos projetos, no propósito. Mas a única dificuldade que Deus teve foi essa. Nós ouvimos muito dizer que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Deus tem todo o poder, todo o controle, todo o domínio, e é uma verdade. Mas Deus ele tem uma dificuldade, e essa dificuldade é se relacionar com o homem. Porque o relacionamento de Deus com o homem não depende só de Deus, depende da decisão de cada um, depende da decisão que cada ser humano toma. Porque o próprio João vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Em Gênesis capítulo de número 2, no livro de Bereshit, nós encontramos Deus no capítulo 2, formando, criando, projetando um jardim,
No capítulo 2, no versículo de número 7, Deus faz o jardim, está tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Mas no capítulo 2, no versículo de número 8, nós vemos Deus ali formando o homem, soprando nas suas narinas, e a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Deus coloca o homem dentro do jardim para governar, para apacentar, para direcionar, para plantar, para cuidar, para regar. A Bíblia diz que Deus faz uma disjuntora para ele, mas a Bíblia vai dizer que o relacionamento de Deus com o homem era perfeito, porque havia ausência da maldade, ausência do pecado, era um relacionamento perfeito, puro, santo, porque a inocência reinava naquele ambiente. No capítulo de número 3, do livro de Gênesis, a Bíblia é bem específica e categórica em dizer que dava-se para ouvir os passos de Deus caminhando sobre o jardim, porque Deus descia todas as tardes para se relacionar com a sua criatura, para falar com o homem, para se conectar com ele, para ter uma aliança com ele. Mas a Bíblia diz que Deus vai dar uma ordenança, Deus vai falar com ele, e Deus vai dizer para o homem, Deus vai dizer para ele: de todas as árvores vocês podem comer, de todas as árvores vocês podem desfrutar, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aí vocês não podem tocar, porque o dia que vocês tocarem, vocês morrerão. Deus foi específico em dizer: pode comer de todas as árvores que vocês quiserem, mas desta árvore não, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Nós sabemos muito bem o que aconteceu. Esse casal não foi capaz de guardar este princípio, esta regra, mas eles quebraram, eles romperam, e pelo fato deles romperem isso, Deus desceu para fazer juízo. Deus tira o homem do jardim, Deus desce e faz juízo entre a serpente. Nós conhecemos a história. Parece que ali foi o start para que o homem se afastasse de Deus. O relacionamento, a aliança foi quebrada para sempre. Parece que nós estamos vendo o pior cenário de toda a história, um cenário de trevas, de escuridão, aonde a tristeza, a angústia, a esperança foi-se embora. Parece que agora não há mais esperança, parece que agora não há mais uma solução, parece que agora não tem mais uma porta de escape, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia também vai nos dizer que pelo homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado, diz Paulo, a morte agora passou a dominar todos os homens. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 3, há um fio de esperança, há uma luz no fim do túnel. Quando Deus desce para fazer juízo, no capítulo 3, no verso 15, Deus vai falar com o homem, Deus vai falar com a mulher, e Deus vai falar com a serpente, e Deus vai dizer para ela: eu colocarei inimizade entre você e a serpente, entre a tua semente e a semente dela. Você lhe ferirás o calcanhar, mas ela lhe pisará na tua cabeça. Quem aqui nunca ouviu dos mais antigos, quando eles diziam: se você encontrar uma serpente e quiser matá-la, você deve esmagar a cabeça dela, você tem que arrancar a cabeça dela, porque arrancando a cabeça dela, ela vai morrer. Pois Deus agora, Ele vai fazer uma promessa, dizendo que haveria de vir alguém para
um propósito, pastor Luiz. E qual era esse propósito? Esse propósito era se unir, era restituir, era voltar a habitar entre o seu povo. Mas para que essa promessa viesse a se cumprir, Deus precisava de alguém, Deus precisava de uma família, Deus precisava de uma casa que não tivesse na condição de adorar os deuses estranhos. É quando no livro de Isaías, no capítulo 7, 14, Deus vai achar esta mulher, Deus vai achar esta família, Deus vai achar esta casa, porque através dessa casa seria levantado uma tribo, através dessa tribo uma nação. E Deus vai encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus vai dizer para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei o teu nome, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando chega no capítulo 18, Abraão conversando com Deus, e Deus vai falar para Abraão: Abraão, mas tem um porém, a tua descendência será peregrina em terra estranha, eles serão escravos, afligidos, castigados, mas na quarta geração, Abraão, eu visitarei eles, eu vou tirar eles e cumprir a minha promessa sobre eles. Porque Abraão, no capítulo 15, indaga a Deus dizendo: Deus, mas eu não tenho descendência, eu não tenho filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus visita e diz: não, aquele que sair de ti, esse será o teu herdeiro, Abraão. Esse eu vou cumprir promessa. E você conhece a história? Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem 12 filhos, e um desses filhos entra dentro do Egito, chamado José. Ele falece, ele morre. A nação de Israel começa a crescer, prosperar, se desenvolver. Mas um certo dia eles começam a clamar a Deus. Deus vai levantar um jovem chamado Moisés, e você conhece a história, como um capitão líder militar para arrancar o povo de lá. Deus fala com Moisés no capítulo 3. Deus fala a Moisés no Monte Horebe com ele, dizendo: Moisés, o que é que você tem na tua mão? Ele diz: Senhor, eu tenho um cajado. Você tem um cajado, Moisés? Sim. Moisés coloca a mão no teu peito, e quando Moisés coloca, ele tira, a mão está leprosa. Deus fala: coloca de novo, Moisés. Quando ele coloca e tira, a mão está restaurada. Deus fala: Moisés, mas tem mais uma coisa. E o que é? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu tem é uma terra santa. E você conhece a história. Moisés arranca o povo do Egito, mas agora para o povo sair do Egito, eles entram no deserto. E no deserto, Deus queria se manifestar, Deus queria se revelar. Mas como se revelar para um povo? Como se revelar para um povo que está com a sua mente cauterizada, que está com a sua mente pautada nos deuses do Egito, nas adorações egípcias, nos sacrifícios egípcios? É quando Deus vai falar com Moisés no capítulo 20, e Deus vai dizer: Moisés, faz um jejum, vai ao Monte Sinai, só você, Moisés, Josué e Arão, porque eu vou me revelar para você. Mas todos vão ficar no pé do monte, só você vai subir lá. E quando Moisés sobe, Deus se revela para ele, e Deus diz: Moisés, eu quero que você faça algo para mim. Moisés diz: o que é, Senhor? Eu quero que você construa para mim um tabernáculo, porque nesse tabernáculo eu vou me revelar para o meu povo, nesse tabernáculo eu vou me manifestar para o meu povo. E a própria palavra tabernáculo no grego significa ekenezeu. A palavra ekenezeu significa habitação, morada, casa. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus está aqui nessa noite, e Ele está dizendo: eu quero habitar em você, eu quero entrar na tua casa, eu quero fazer parte dos seus sonhos, dos teus planos e dos teus projetos. Se alguém recebe a presença dEle, levante a mão, abre a boca e dê um brado, porque Jesus o Nazareno está.
nessa noite de mãos dadas com Ele. Se alguém se alegra com essa palavra, e nós conhecemos muito bem o que é um tabernáculo. O tabernáculo, ele era uma mobília móvel, que havia uma estrutura de madeira coberta com tecidos, com panos, e ele era repartido em 3 etapas, ou 3 ambientes. Nós conhecemos muito bem: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O escritor do livro Tabernáculo de Moisés, ele diz que o tabernáculo media de largura 22,5 metros de largura, por aproximadamente 45 metros de comprimento. Havia uma porta de entrada para se entrar no pátio exterior, porque todo o povo ficava do lado de fora. E as tribos, a qual eram os filhos de Jacó, que eram 12, que você conhece a história, eles se posicionavam 3 em 3, 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste e 3 no oeste. Quem olhava de cima o tabernáculo tinha a visão de uma cruz, porque o tabernáculo já apontava para o sacrifício de cruz do Calvário. As tribos juntas, unidas, elas chegavam a quase 500.000 de pessoas, 151 mil de uma, 100 mil de outra, 157 mil de outra. Era muita gente, mas era tudo organizado, gente. Para entrar no pátio exterior, no pátio externo, havia uma porta, e essa porta já apontava para Jesus, porque Jesus diz em João 10:9: eu sou a porta das minhas ovelhas. Aquele que entra por mim entrará, sairá e achará pastagem. Mas essa porta havia, eu disse aqui no culto passado, havia uma cortina entrelaçada de 4 cores: púrpura, branco, vermelho e azul. Porque púrpura significa realeza, o branco significa perfeição, vermelho, expiação e perdão de pecados, e o azul, divindade e filho de Deus. As 4 cores apontavam para os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e também João. Por que, pastor? Porque os apóstolos já apontavam para Cristo, os autores apontavam para Cristo, a palavra apontava para Cristo, porque tudo é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E é Mateus que vai escrever, e quando Mateus começa a escrever, Mateus escreve para os judeus, e ele precisa convencer os judeus que Jesus é o Hamashia. E ele começa o seu livro dizendo a genealogia de Jesus, ligando Jesus a filho de Davi e a filho de Abraão, dizendo ele é o cumprimento das profecias. Olha para quem está do teu lado e diga: Jesus é o cumprimento das profecias. Marcos, quando escreve o seu livro, Marcos vai escrever para os romanos, e naquela época os romanos adoravam os deuses do panteão romano, e você conhece quais são eles: Poseidon, Atenas, Artemis, vários deuses do panteão romano. Eles acreditavam que um dominava o céu, outro dominava a terra, outro a natureza, outro os mares. Mas quando Marcos vai escrever o seu livro, ele identifica 18 milagres operados por Jesus, pastor. E qual é esses milagres? 8 são sobre enfermidades, 5 sobre a natureza, 4 sobre os demônios, e para completar os 18, um é sobre a morte e o outro é sobre a vida, provando que Jesus tem todo o controle. Ele é aquele que haveria de vir, e ele está aqui nessa noite dizendo: eu ainda estou onde sempre estive, no controle de todas as coisas. Se tem alguém que acredita nessa palavra, receba, irmão.
ele vai dizer: nasceu na cidade de Davi o Cristo, o nosso Salvador. Mas eu não sei se você sabe disso, que Lucas era um doutor formado. Ele conhecia de medicina, mas quando ele se converte, ele passa a entender também de milagre. E alguém pergunta para Lucas: Lucas, como é esse negócio do menino nascer sem a mãe dele ter relacionamento íntimo com o homem? Porque para a criança nascer, precisa ter toque, intimidade, precisa ter relacionamento para romper. Porque isso acontece de fora para dentro. O ímã precisa ser rompido de fora para dentro. E aí, Lucas, como isso vai acontecer? Uma mulher virgem vai conceber um filho de dentro para fora? É impossível. Mas o anjo havia descido e falado para Maria: fica tranquilo, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo lhe envolverá. Lucas, entendendo de medicina e também de milagre, ele olha para dar uma resposta e diz: olha, como foi eu não sei, mas Lucas 1,37, ele abre a boca e diz: para Deus nada é impossível. Se Deus quer fazer, ele faz, e ninguém precisa. Deus está aqui nessa noite dizendo: se eu quiser fazer, nada e ninguém pode impedir. Se eu quero abrir, ninguém pode fechar. Se eu quero curar, nada nem ninguém pode impedir o meu agir. Ele ainda é o Deus de milagre. E João, que escreve o seu livro, e João, ele escreve para a Igreja Universal. Olha para mim, João escreve para a Igreja Universal, e João simboliza a cor azul, divindade, Filho de Deus. E quando João vai escrever o seu livro, ele já começa dizendo: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas João está dizendo: ele ainda é, ele foi, ele será, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o cumprimento da promessa. No capítulo 2,14, João vai dizer: ele se fez homem e habitou entre nós, vimos a sua glória, como do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. João diz que ele habitou entre nós. A palavra habitou aqui no grego significa tabernaculou. João estava dizendo: ele já estava entre o seu povo desde o princípio, e hoje é só um cumprimento da promessa. Hoje é uma noite de ceia, e Jesus está dizendo: eu estou aqui na Assembleia de Deus Missões do Tijuca 2, dizendo: eu ainda habito no meio do meu povo, eu ainda se faço presente no meio do meu povo. E eu preciso caminhar para o final para a gente entender. E quando ele entrava por aquela porta, havia o altar do holocausto. Diga comigo: o altar do holocausto, aonde o ofertante poderia ofertar um boi, um cabrito, um bezerro, uma pomba. E quando era oferecido diante desse altar, havia uma coroa em cima, e não dá tempo de explicar. Depois, terça-feira, você pergunta para a professora. Havia como se fosse uma coroa com 4 pontas, um em cada lado. Quando o animal era sacrificado lá, ele pegava o sangue e aspergia na ponta do altar, simbolizando expiação, perdão de pecado. Pegava o animal, amarrava ele pela mão, pelos pés, e aquele animal, aquela oferta, tinha um nome. Pastor Luiz, qual era o nome? Corbã. A palavra corbã simbolizava aquela oferta. A palavra corbã significa aproximar-se, ou trazer para perto. Olha para mim, que no seu significado original significa oferta oferecida por inteiro. E quando nós olhamos para esse altar e para esse animal,
Alguns dizem que esse animal se chamava Azazel. Ele fazia uma oração e todo o pecado do povo era transmitido para esse animal, e quando ele era sacrificado, Deus perdoava o pecado do povo. Então esse animal inocente recebia o pecado do povo, e ele morria inocentemente. O altar recebia um animal inocente, e quando nós olhamos para a cruz, Isaías 53 vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque o altar aponta para a cruz. O animal inocente que recebia o pecado simboliza e aponta para Jesus, que recebeu o meu e o teu pecado, mas nós fomos justificados. E quando ele terminava de oferecer aquele sacrifício, e tem muita coisa envolvida aqui, ele passava dali e à frente um pouco mais tinha uma bacia chamada bacia de bronze, que é onde o sumo sacerdote se lavava e se purificava. Ela era feita de bronze, polido, e quando o bronze era polido, ele ficava uma espécie de espelho. Diga comigo, espelho. E nessa bacia havia água. Diga água. A água simboliza a palavra. Quando o sumo sacerdote chegava para se lavar, ele via o que dentro da bacia? O seu reflexo. Quando ele via o seu reflexo, ele via a sua humanidade, ele via a sua fraqueza, a sua limitação. Era Jesus dizendo: você não pode, mas eu posso. Quando ele entra dentro do tabernáculo, Deus estava falando com ele: aqui eu sei quem você é. Aqui você não consegue usar de engano. Aqui não tem como usar capa e máscara. Eu sei quem você é. E quem eu sou, Deus? Olha para a bacia. Oh Senhor, quem eu sou? Olha para a bacia. Eu conheço as suas fraquezas, eu conheço as suas limitações, mas eu estou aqui para te ajudar. E quando ele passava dali, ele chegava a um lugar chamado Santo. Diga comigo, Santo. Saía do pátio, entrava no Santo. Havia ali a mesa dos pães, havia um candelabro, um menorá, e havia também o altar do incenso. Outro dia eu prego sobre isso. Mas quando ele passava dali, ele chegava no último ambiente, chamado Santo dos Santos. Pastor, e o que tinha dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança, o utensílio mais sagrado para o povo hebreu, a simbologia máxima da presença de Deus. Pastor, e o que é que o Senhor está querendo dizer? Aqui eu fecho a minha mensagem, porque Deus descia entre os querubins no dia da Páscoa, ou o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, quando o sumo sacerdote aspergia o sangue do animal sacrificado lá em cima da arca, chamada propiciatório, que na tampa do propiciatório havia dois querubins, um virado de frente para o outro, com as asas sobre ele, encostando uma em cada um, com os olhos e com a cabeça voltada para dentro da arca. Quando o sumo sacerdote jogava o sangue e caía no meio dos querubins, a fagulha da glória de Deus aparecia dentro do Santo dos Santos. Pastor, mas Deus descia. Agora é a chave da mensagem. Por quê? Porque Deus tinha todos os motivos para não descer naquele ambiente. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas a Arca da Aliança foi forjada e formada pela madeira de acácia. Diga para ele, diga para quem está do teu lado, diga: você é a madeira de acácia. Pastor, e o que é essa madeira de acácia? Era uma madeira que vivia no deserto, uma madeira dura, uma madeira torta, uma madeira cascuda. Mas Deus olhou para o deserto e disse: pega a minha espada, que é a minha palavra,
corta ela pela raiz, trabalha nela, tira a cascura dela, tira onde tem o nó, aonde está torto, deixa ela perfeita. E daí, Senhor, reveste ela de ouro por dentro e por fora. Eu não sei se você sabe, mas o ouro na Bíblia representa a glória de Deus, a presença de Deus. A gente tinha todo motivo para não estar aqui, porque ninguém aqui é 100% santo. Chegou com asa de anjo, uma auréola na cabeça. Jesus nos achou no deserto do mundo e disse para o anjo: pega a espada que é a minha palavra, corta ele, deixa na medida certa, reveste ele por dentro e por fora de ouro, porque ele vai carregar a minha glória, a minha presença, a minha Shekinah. Nessa noite eu vou profetizar: a presença de Deus vai entrar na tua vida nessa noite. Ei, matéria de acácia, não é o fim, é o começo. Você é o carregador da glória, da graça, da presença, da unção. Quem acredita, levante a mão. Eu não estou aqui porque eu sou perfeito, pelo contrário, eu tenho muitas falhas, também sou pecador, mas a Bíblia diz: se confessardes os vossos pecados, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, pecado, pecado. Você já foi justificado, então levante a mão, abra a boca, glorifica esse Romanos 8 vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E sabe o que eu acho mais lindo? Para me encerrar aqui, Jesus tinha todo motivo para não me escolher e não te escolher, mas a gente está aqui porque Ele olhou para mim e para você e disse: eu te quero. Tinha gente melhor do que a gente, tinha gente mais rico, mais bonito, mais formoso, mais inteligente, com EQI mais elevado, formado, mas Jesus olhou para o deserto do mundo e disse: essa Cássia vai servir. Pega ela, reveste por dentro e por fora, e eu vou encher ela da minha presença. Aleluia! Glória a Deus! Ele está aqui para nos justificar, e toda cédula de dívida contra a nossa vida foi rasgada nessa noite. Eu não sei se você sabe, mas eu encerro a minha fala aqui. A armatologia, que é a doutrina do pecado, diz assim que quando Adão pecou lá no jardim do Éden, o pecado se instalou nele. Diga comigo: o pecado se instalou. Mas pastor, aonde o pecado se instalou no homem? Espiritual, né, gente? Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra até na divisão da alma e do espírito. A pergunta que não quer calar: aonde fica a divisão da alma e do espírito? A armatologia explica que é onde o pecado se instalou. E agora, pastor, como eu vou ser liberto? Ele dá a resposta: a palavra de Deus é viva, e ela penetra na divisão da alma e do espírito, junta-se em medula e é apta para discernir. É a palavra que faz, é a palavra que opera, é a palavra que liberta. Jesus disse em João 15: vós já está limpo pela minha palavra. Como poderá o jovem purificar o seu caminho? Salmo 119, verso 8: observando a tua palavra. Salmo 119, versículo de número 11, ele vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 105, ele vai dizer: ela também é lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Olha para quem está do teu lado, diga: a palavra nessa noite, ela vai te sustentar até o dia do arrebatar. Se você acredita, aplaude o Senhor nessa noite.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé, vamos partir para o ato da Santa Ceia do Senhor. Eu convido que o pastor José Antônio vai fazer a leitura. Os diáconos, os presbíteros vão conduzir a mesa aqui na frente. E os irmãos já vão participar da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, irmãos, é para todos aqueles que estão em comunhão, batizado em águas, membro da igreja. E se você é de outra igreja ou de outro ministério, está aqui nesta noite e quer participar, está em comunhão, fique à vontade, meu irmão. Deus te abençoe e te dê graça. Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia. Coríntios, 1 Coríntios 11, 23, a seguir. Amém? Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros, diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, vai. Glória a Deus. Você sente, irmãos, um pouquinho? Hoje nós temos 2 jovens adolescentes que estarão participando da ceia pela primeira vez. E eu quero convidar aqui na frente o Rafael Félix de Souza e o David Luiz Castilho Alexandre. Amém? Fique aqui do ladinho os dois. Nós preparamos aí isso, pode ficar aí. Nós preparamos para vocês um pequeno vídeo para lembrar daquele momento. Pode soltar. Glória!
David é filho do pastor Luiz, né? Grande decisão, né? Se o coração do pastor aqui está feliz, imagina o do pai. Primeira ceia desses jovens adolescentes. Que Deus venha a partir dessa nova jornada. Tá bom? Que bom, pela decisão. Dá uma roxa aqui. Fica com vergonha, né? Adolescente, para dar um abraço no adolescente, tem que. Deus abençoe. Bem, hoje vocês já podem participar da primeira ceia. Oh, glória a Deus, que decisão linda! Glória a Deus. Fale uma salva de palmas para Jesus. Jesus ainda está libertando. Jesus ainda está batizando, irmão. Oh, glória. Amém. A igreja coloca de pé, nós vamos orar pelo cálice. Eu gostaria de pedir aos obreiros, se for possível, ficar aqui na frente aqui. Aqueles que puderem ir aqui para frente, ficar junto aqui. O presbítero irmão Melquias vai orar pelo pão. Deus poderoso. Pode orar. Diante de tudo já exposto aqui nessa noite, vamos apresentar esse alimento. Pai querido, nós apresentamos nesse momento, apresentando esse alimento que representa o teu corpo, Senhor. Foi vertido por nós na cruz, Pai. Foi partido por nós ali. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. O teu sacrifício nos abriu caminho para a salvação. Dignifica-nos a cada um nesse momento. Fica conosco, nos abençoa grandemente. Continue conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo partido por vós. O diácono irmão João, o irmão Vandir, a irmã Geisa e a irmã vai estar servindo a Santa Ceia do Senhor. Os irmãos podem se assentar, pegue o seu pão, segure um pouquinho, para todos juntos podermos participar, tá, irmãos? Você pega o seu pão e vai segurando aí, e nós vamos participar. A orquestra pode louvar o Senhor enquanto os irmãos pegam o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. Bendito seja o seu sangue.
o pão. A orquestra está sendo servida aqui. O diácono ajuda aqui na orquestra, que eu vou fazer bem rapidinho. Os irmãos aí da nave da igreja, todos pegaram. Não ficou ninguém. Se ficou alguém, dá um sinal para que o diácono possa servir você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos num momento de comunhão, irmãos. Aqui é o símbolo do corpo de Cristo que foi morto lá na cruz do Calvário. Aleluia. Ele fez o sacrifício. E nós estamos aqui nesta noite relembrando esse sacrifício. Levante assim e diga: até que Cristo venha. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Jerebe cante la basuri andar. Aleluia. Orei anda la basuri cante la basuri andar. Aleluia, aleluia. Jerebe anda. Orei anda la basuri cante la basuri andar. Aleluia, aleluia. Peço que a igreja se coloque em pé mais uma vez. O presbítero irmão Alex Leno vai orar agora pelo cálice. Vamos manter a mesma postura, irmãos. Pegue seu cálice, segure, para todos tomarmos juntos o símbolo do sangue de Cristo. Pode orar, Alex. Oremos. Soberano eterno Deus, em minhas mãos está este suco de uva, que a partir do momento simbolizará o teu sangue, Pai. Nós apresentamos a Ti, ó Pai, e ao participarmos, ó Pai, haja cura, haja transformação, haja renovo em nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diáconos, pode servir a noiva de Cristo. E a orquestra, louva ao Senhor mais uma vez com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Seu cálice, se for possível, para todos tomarmos juntos. Glória a Deus.
Todos estão de posse, consultados. A orquestra está sendo servida. Glória a Deus. A Geise lá no som. Ainda. Recebe lá para nós, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode glorificar-nos. Pode louvar o nome do Senhor. Pode ligar seu pensamento ao trono da graça, porque Ele está aqui. Ele se faz presente nesta reunião. Aleluia. Pense que hoje nós estamos aqui participando, mas um dia estaremos com Ele, lá na glória. Aleluia. E Ele vai nos servir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos participar agora, neste momento. Até que Cristo venha. Oh glória, Ele anda lavassumi cante lavacei andai, oh rei andai, aleluia, Uribe anda lavai, oh rei cante lavassuri andai, glória a Deus. Saudar a igreja do amado Senhor. O pastor não concedeu fazer uma oração. Gostaria que os irmãos ficassem em pé, né? Porque é uma oração de gratidão ao Senhor. Quem sabe para muitos que estão aqui será a última ceia, né? O irmão estava pregando e Deus tocava no coração naquela palavra que aquele moço que estava na cruz do lado de dois malfeitores. Um olhou e condenou Jesus, e o outro disse: ó, nós dois estamos aqui porque merecemos, mas ele nenhuma culpa tem. Aleluia. E aí Jesus disse, aí ele olhou e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus reparou e disse: hoje mesmo estarás comigo lá. Eu creio que pode ser a última ceia para algumas pessoas aqui. Que Deus abençoe o pastor, a igreja, o ministério, que tem nos dado apoio. Estou indo para Cuiabá, vou fazer um trabalho lá para cima, vou ficar uns 60 dias, talvez 45 dias para cima. Oramos. Senhor Deus, grande Pai, aquele autor e consumador de todas as coisas, que nos concede, ó Pai, dias e dias sobre essa terra, e podemos, Pai, ter esse tato, esse alimento, essa posição em referência, Senhor, ao Teu nome, sobre, aleluia, sobre todos os nomes, e os sacrifícios, que não há outro sacrifício que pudesse superar os Teus, Senhor, aleluia, e que ali sobre a cruz Tu levou nossos pecados e nos trouxe o direito hoje de tomar posse desse pão e desse cálice, Senhor, para relembrar as vidas de covas nai, para nos trazer paz à nossa alma, ao nosso corpo, à nossa vida. Ó Deus, Tu bem conheces, aleluia, cada coração que aqui está, e que saia desta igreja hoje esse templo, Senhor, aleluia, levando os seus pensamentos, por uma noite do amanhã o dia não nos pertence, mas a Tua graça e a salvação é para sempre. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Já vou aqui passar aqui para os irmãos o aviso do final de semana. Os irmãos com certeza estão sabendo. Sexta-feira começa o nosso trabalho no departamento da família. Eu gostaria de contar com os irmãos, com os departamentos, círculo de oração, vai estar louvando na sexta-feira, os jovens e adolescentes também louvar na sexta-feira, todos os departamentos nos apoiam, os músicos, nos apoiam nesse trabalho. Sexta-feira, pastor Valmir vai estar aqui, irmãos, trazendo a palavra de Deus, pregando a palavra, orando pelos irmãos. Outro sim, você, irmãos, que não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo,
Consagra aí essa semana, pede a Deus esta semana, para que o Senhor venha batizar você. O pastor, Deus usa ele muito nesta área aí de o Senhor batizar com o Espírito Santo. E quem sabe nesta festividade pode ser o seu dia de você ser selado, de você ser batizado com o Espírito Santo. Outro sim, ele estará também ministrando a palavra para aqueles que sobre cura, sobre libertação. Então nós pedimos, você que tem um amigo, um parente, alguém que você conhece, convide, irmãos, e traga sexta-feira. Sexta-feira, irmãos, eu sei que é um dia de trabalho para todos que trabalham, né? Mas eu gostaria de pedir aos irmãos, se possível, nós começarmos o culto um pouco mais cedo, 7 horas da noite. Eu sei que para muitos talvez não dá, mas se você pudesse nos ajudar, 7 horas nós vamos começar o culto, para nós podermos melhor programar o trabalho, tá? Então, sexta-feira, não perca esse culto abençoado. Sexta-feira, Deus tem uma palavra para você e para a sua família. No sábado continua a festividade, é uma palestra para os casais. Este dia de sábado é fechado só para aqueles que já reservaram o seu convite. Tem o seu convite, então nós estamos programando para sábado a palestra de casais. O horário também, nós queremos começar às 7 horas da noite, tá, irmão? Então anote aí, não perca, não chegue atrasado. 7 horas nós já gostaríamos de estar iniciando, tá bom? E no domingo à noite vai continuar, nós teremos um grande culto aqui às 6h30. No sábado, irmãos, uma observação aos irmãos que são casados, têm filhos: se for possível, se você tiver com quem deixar, por gentileza, deixe, porque a palestra vai ser para casais. Agora, se você fala, irmãos, eu não tenho com quem deixar meu filho, não dá para deixar, então traga, que nós vamos ter uma equipe de irmãos, de irmãs, para cuidar dessas crianças, tá? Mas se você puder nos ajudar nessa parte, nós ficamos muito gratos, e eu conto com a cooperação de toda a igreja, irmãos. É um evento para a igreja, tá? Eu tenho certeza que Deus vai trazer bênção para a vida dos irmãos, e eu sei que vai ser vitória, eu sei que vai marcar a vida dos irmãos, tá? Estamos em oração já, e eu tenho certeza que Deus vai brandar na terra. Amém, irmãos? Deus abençoe. Contamos com os irmãos e agradecemos desde já o nosso pastor que tem nos apoiado, tem estado conosco aí em toda esta obra aí, que não é fácil, mas o Senhor é poderoso. Glória a Deus. Irmãos, antes dos avisos, não poderia deixar de perguntar se tem alguém que hoje vai entregar a vida para Jesus. Se você chegou aqui pela primeira vez, você ainda não fez a decisão com o Senhor, aceitando Ele como o único e o suficiente Salvador da sua vida, você tem a oportunidade hoje. Tem alguém para Jesus? Alguém que quer reconciliar, que quer aceitá-lo como Salvador? Tem alguém? Se não tem, Deus abençoe. Atenção, os aniversariantes da semana, bastante irmãos nossos aqui. Irmão Elias Bernardo, dia 8/8. Irmão Elias, Deus abençoe a irmã Elias aqui na frente. João Eliseu, dia 9/8. Eliseu está lá no fundo, irmão Eliseu. Diácono Carlos de Souza Rodrigues. É o Carlos? O Carlos, Diácono Carlos. Diácono Marcos Roberto. Marcos está trabalhando hoje, irmão Marcos. Está assistindo nós. Deus abençoe, irmão Marcos. Irmã Jéssica da Silva Ferreira Xavier, dia 12/8. Irmã Jéssica, Deus abençoe. Adolescente Kaique Gabriel Rodrigues dos Santos, dia 13/8. Viu, Kaique? Viu, Kaique? Adão Gonçalves Chamou, irmão Adão, 14/8. Nosso churrasqueiro, irmão Adão. Irmã Dalva Silva Souza, irmã Dalva está em Ponta Porã, né? Irmã Dalva estava em Ponta Porã, a mãe do irmão Eric e do irmão Jones. Diaconisa irmã Nilcé Oliveira Batista, Anil, dia 14/8. Irmã Alessandra Paula Guilherme da Silva, dia 15/8. Ale.
Aqui, irmã Alessandra. Fernanda Priscila, dia 15/8. Também tem aqui, ó, a irmã Maria José, a Lívia e a Giovana parabenizam a Priscila pela passagem do seu aniversário. Sua família está dizendo que te ama muito, tá bom? Deus abençoe. Também o jovem Lucas Vitor Barbosa dos Santos, aqui o Lucas aqui na frente, nosso mídia. Gente, foi aniversário. Pastor, você comeu o bolo? Tô comendo esse bolo aqui? Meu Deus, hein? Perderam a chance de convidar o pastor, hein? Meu irmão, tem mais alguém que fez aniversário e não foi citado seu nome? Se não tem, como dizer para os nossos irmãos, nossos parabéns! Diácono Andrew. O Andrew, cadê o Andrew? Trabalhando ali fora, Diácono Andrew. Deus abençoe também. Então vamos lá agora? Para todos os nossos irmãos nossos. Parabéns. Atenção para os avisos. Segunda-feira ensaio da banda Som Pentecostal. Vai ensaiar, pastor? Vai ter ensaio, Geise? Tá. Então preste atenção no grupo das irmãs da banda, tá? O pastor vai falar sobre terça-feira. Quarta-feira, culto de campanha. O Senhor tem feito grandes coisas. Pastor Gustavo vai estar ministrando da sede. Irmãos, nessas duas quarta-feiras Deus fez coisas maravilhosas, né? E o maior milagre ele operou aqui, que foi a salvação. A irmã Marinete era testemunha disso, né, irmã Marinete? Deus tem feito grandes coisas na casa dela, tá? Então não falte, irmão, traga a sua família, venha crendo que o Senhor é poderoso, tá? Para fazer também na sua vida. Quinta-feira, Cercamp, e sexta-feira, o irmão Paulo já deu os avisos de sexta, sábado e domingo. Domingo pela manhã vai ter EBD às 8h30 e o ensaio dos jovens e adolescentes normal. E culto à noite, no domingo à noite, segue a festa. De segunda a sexta-feira, das 4 e 5 da manhã, Alvorecer com Cristo, tá? Venha orar com o nosso pastor. E reunião com o Shekinah e com a liderança. E diaconisa Tuane após o culto. Reunião do Shekinah com a liderança e a diaconisa Tuane após o culto. Amém? Glória a Deus. Só retificando, essa reunião com a Shekinah lá no fundo ou aqui? Lá no fundo, lá na sala, aqui mesmo. Porque o som pentecostal, então vamos fazer assim, vamos dividir por território. Os obreiros ficam aqui para ter uma reunião com a Tuane e com o Lucas. O som pentecostal para mim. É depois, tá bom? Amém, irmãos? Amados irmãos, na terça-feira nós temos uma participação na sede, na central. E nós não vamos como setor, nós vamos como congregação. O que é isso, pastor? Somos só nós. E é isso que te digo, não somos pouco, somos um exército. Amém? Não me deixem só lá, por favor. Se vocês me deixarem só, eu prometo que eu saio correndo de lá, irmão. Eu deixo e falo assim, ó, Tijuca foi. Amém, irmãos? Todos os departamentos, irmãos, jovens, adolescentes, criança, tá? Obreiros, tá? Todos os congregados. Ah, irmão, eu não participo de nenhum departamento. Você é convidado do pastor, esteja lá. Vamos junto. Nós vamos levar a nossa congregação na sede do setor, para que eles conheçam o trabalho que nós executamos aqui, tá bom? E eu conto com vocês, é na sede central, não é na subsede aqui não, é na central, lá na Rua Brilhante, tá? Às 19 horas. Depois que nós louvarmos a Deus lá, nós vamos retornar para cá. Para quê, pastor? Nós vamos fazer uma janta aqui, tá? Todos que forem lá e adorar e quiser nos dar a graça de jantar conosco depois
né, do conclave lá, aí vai vir para jantar aqui, vai ter uma comida abençoada para todos, amém? Glória a Deus, entendendo os recados? Alguma dúvida? Irmão, o trabalho com o departamento de família é para toda a igreja, irmão, na sexta-feira e no domingo. É o departamento que está à frente, mas é um convite para toda a igreja, amém? Glória a Deus. Dúvidas? Nenhuma? Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Lorival, todos os obreiros da casa. Muito obrigado. Sem vocês não seria possível. Pastor Luiz, Deus continue te usando e te abençoando. Nós temos aqui 2 pedidos de oração, irmãos. O irmão Marcos pede oração para o Ayrton, que irá passar por uma cirurgia de um catéter no coração. Eu creio que Deus põe as mãos ali e o Ayrton vai sair dessa bem conforme a vontade do nosso Senhor, amém? E também pela irmã, a irmã Vilma pede oração pela irmã Tânia, não colocou motivo, mas nós vamos estar apresentando a oração, amém? Quem crê, irmão, que a oração da igreja tem muito do seu tempo? Toda vez que a igreja ora por alguém com amor, com compaixão, move o céu em favor dessas causas, amém? Vamos orar? Missionário Sueli, amém? Glória a Deus, para Deus continuar restituindo a saúde, amém? Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai, diante de Ti mais uma vez nos colocamos, Senhor, grato a Ti pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de acercar a Sua mesa, Senhor, e participarmos de mais uma ceia, Pai. Pai, agora neste momento a Tua igreja, Senhor, ora pelo irmão Ayrton, Senhor. Nós clamamos pela vida desse servo do Senhor. Pai, o Senhor possa estar ali, Pai, nesse momento dessa cirurgia, Senhor, dessa intervenção cirúrgica, Senhor, que o Senhor possa ser o médico ali por excelência, Senhor. Coloca as mãos, Senhor, Pai, naqueles aparelhos, sustenta a pressão arterial do Teu filho, Senhor. Guarda ele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, livra ele, Senhor, de toda investida do adversário, mas que a Sua vontade prevaleça, Senhor. Da mesma forma, apresentamos a vida da Tua filha, a irmã Tânia, Pai. Eu não sei qual o milagre que ela precisa, mas eu creio que o Senhor é o Deus do milagre. Visita ela, cura, liberta, restaura para a glória do Teu santo nome. Toma a missionária Sueli em Tuas mãos, Pai, ampara a Tua filha, Pai, blinda ela da investida do mal, Pai, de toda a seca de enfermidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda ela, Senhor, em nome de Jesus. Agora toma a Tua noiva, Senhor, guardado pelas Suas mãos santas, Senhor. Os conduza, Senhor, ao retorno do seu lar. Dê um sono reparador e um amanhecer, Pai, regozijante na Tua presença, Pai. Que eles possam levantar alegre, Pai, entendendo que o Senhor nos escolheu nesse tempo para uma grande obra, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje para todos sempre. Todos digam amém. Vão em paz, que Jesus os acompanhe. Irmãos, o pastor Lorival está com umas Bíblias lá na entrada, ó. Olha que coisa linda, irmão. Adquira uma Bíblia, ajuda o ministério do Teu servo. Amém? Glória. Sorteio do bolo das irmãs. Você que adquiriu o número aí, vamos lá. Dole uma, dole duas, saiu. Atenção.